A todos os presentes e também aqueles que nos assistem através dos canais e redes sociais do Francisco Cândido Xavier, o nosso boa tarde. Também desejamos que a paz do Mestre Jesus, este Consolador por excelência, possa estar sempre presente no coração de cada um de nós. O tema de hoje é o perdão das ofensas. Esse tema a gente já tem trabalhado ele há alguns anos, mas confesso que durante a pandemia, onde a maioria dos nossos trabalhos foram realizados de forma virtual, eu sempre disponibilizava 4, 5, 6 temas para as casas espíritas e raras foram as vezes que nós o utilizamos. Porém, recentemente, após a conclusão da nossa 70ª Semana Espírita, nós que trabalhamos na casa, a SEVIC, Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista, e ali nós temos alguns grupos de estudos. E nesses grupos de estudos nós acabamos fazendo uma enquete, um diálogo com todos aqueles que se fazem presentes nesses grupos, perguntando o que mais lhe chamou a atenção durante a realização da 70ª Semana Espírita. Em primeiro lugar, as pessoas fizeram uma observação que eu acho que muitos aqui também perceberam. Foi a presença dos jovens. Muitos que atuam no movimento espírita têm um enorme receio de que a doutrina espírita está sem continuidade. Lê do engano. A espiritualidade não trabalha jogando dados. Tem sempre um norte, tem sempre um roteiro, tem sempre uma diretriz. E a prova disso foram esses jovens que participaram com trabalhos belíssimos na Semana Espírita. Arthur Valadares, Gustavo, o próprio Vitor Hugo, a jovem baiana da cidade de Itabuna, Marina, mais conhecida como Nina. Também tivemos Rafael Siqueira, todos eles trazendo uma mensagem de simplicidade do Evangelho de Jesus, na maior simplicidade. E, posteriormente, nós entramos naquela fase mais tradicional dos expositores que fizeram a composição da Semana Espírita. E nessa oportunidade, conversando com esses frequentadores ou trabalhadores da casa espírita, muitos disseram que adoraram o trabalho de 3 pessoas em especial. Isso agrada a uns e agrada mais a outros, mas fizeram uma observação sobre o trabalho de Jussara Kornogold, que veio falar sobre as causas atuais das nossas aflições, e falou também das causas anteriores das nossas aflições. E quando nós pegamos essas causas anteriores, invariavelmente há a possibilidade de nós termos desafetos na espiritualidade, ou seja, espíritos que ainda não tiveram a condição de nos perdoar. Um outro trabalho que foi bastante destacado foi o de Joselma Coelho, que falou sobre o orgulho, vaidade, egoísmo, que são as nossas maiores chagas, as nossas imperfeições, que também dificultam o perdão. E uma terceira palestra que vários citaram foi a palestra de Alberto Almeida. E naquela oportunidade ele falou com o tema Reconcilia-te com o teu adversário, ou seja, perdão. A partir daí, nós retomamos novamente levar às casas espíritas o tema perdão. E isso é interessante,
porque o nosso amigo Wagner perguntou se teríamos a condição de estarmos aqui hoje. Eu disse que sim, e ele falou assim: me passa o tema. E eu passei apenas 3 temas. Quem escolheu foi ele, não fui eu, mas escolheu perdão. E isso aconteceu quase que na totalidade de todas as casas espíritas pós-Semana Espírita. Eu não direcionei, só dava 3, 4 temas e colocava o perdão só para perceber, e todos eles pediram para falar sobre o perdão. Isso é uma necessidade, porque nos dias atuais, com toda essa turbulência de convivências, de pensamentos divergentes, nós precisamos exercitar o perdão. Em níveis mais simples, em níveis mais complexos e em níveis talvez extremamente difíceis. Porque hoje até no trânsito, se você parou ali, o sinal ficou verde, se você não arrancar o carro em 0,1 segundos, a pessoa já está buzinando. E para alguns isso tira a paciência. E daí, para criar uma dificuldade, uma relação mais conflituosa, é um pulo, por causa da invigilância. Para nós falarmos sobre o perdão, inicialmente nós vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 18, e quem quiser fazer um aprofundamento sobre essa questão é recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos. E no Evangelho de Mateus, esse evangelista nos narra uma parábola dita por Jesus e que fala exatamente sobre essa condição do perdão. Diz-nos esse evangelista de que havia um rei e ali havia também algumas pessoas presas por dever-lhe alguma quantia. E esse rei pediu que trouxesse todos aqueles que lhe devessem uma quantia mais exorbitante para quitá-las. E alguém diz: olha, tem um servo que deve mais de 10.000 talentos. O rei então disse-lhe: peça para que venda a esposa, os filhos e todos os seus bens e quite a dívida. E assim foi comunicado a este servo. Posteriormente, ele veio à presença do rei. E o rei fez a observação de que ele lhe devia mais de 10.000 talentos. Tivemos a curiosidade de saber quanto custa hoje 10.000 talentos. Essa é uma informação que tem dualidade, não é tão precisa, mas à época do Cristo, talento era uma unidade de medida para se pesar metais, ouro, prata, chumbo, mas normalmente tinha uma referência maior com ouro, e um talento pesava mais de 30 quilos de ouro. Ou seja, este servo devia ao rei algumas toneladas de ouro, porque eram mais de 10.000 talentos. Como ele chegou com essa dívida? Não importa. Aqui nós não estamos questionando como esse servo fez uma dívida tão grande. É Jesus dizendo que a dívida deste servo era enorme. E ao chegar à frente do rei, aquele homem, ele se ajoelha e pede: Senhor, eu não tenho como pagar-lhe. Dei-me um tempo. Eu estou sem condições, mas dei-me essa oportunidade. Eu preciso estar na presença dos meus filhos, da minha esposa. Perdoe-me. E o rei ficou sensibilizado com aquele pedido e perdoou uma dívida de mais de 10.000 talentos. Aquele homem ficou sorridente,
ganhou ali as portas da rua e desceu em direção ao centro da cidade. Na descida, ele encontra um companheiro de serviço, que lá na Bíblia está escrito um conservo, companheiro de serviço, a qual esse lhe devia alguns denários, muito pouco em relação ao que ele devia ao rei. E aquele homem, vendo a oportunidade de angariar já alguns recursos, ele cobra de forma dura, incisiva, aquele companheiro de serviço, que lhe devia alguns denários. E aquele homem disse-lhe: eu não tenho como pagar-lhe agora. Dê-me um tempo, dê-me uma oportunidade, e assim que puder, quitarei essa dívida. E ele não se condoeu de compaixão. Segurou as vestes, as golas da veste daquele homem e disse: quero que me pague agora, e se não pagar, levarei às barras da justiça. Aquele homem disse: eu não tenho como pagar. E ele leva até o local de onde ele acabara de sair. Em lá chegando, os soldados que há poucos minutos o libertou da prisão, perguntou-lhe: mas você saiu daqui agora e o rei acabou perdoando uma dívida de mais de 10.000 talentos? E você está trazendo um homem que lhe deve alguns denários? Ele disse: sim, é a lei. Os soldados então fizeram chegar aos ouvidos do rei. E esse pediu para que aquele homem estivesse ali novamente em sua presença. E fez o alerta: como podes tu, já que eu perdoei uma dívida impagável, e você não usou da compaixão e perdoou a alguém que lhe devia muito menos? Volte para a prisão e só saia de lá depois que me pagar o último centil. Esta é uma narrativa, é uma parábola que Jesus está colocando para se referir de base para todos nós. Como anda a nossa condição de perdão? Porque normalmente, e deveria ser, eu acredito que todos devem fazer, nós temos esse momento íntimo com o Criador, nas nossas preces, nas nossas orações, nas meditações. E muitos se utilizam de uma prece pronta, que é o Pai Nosso. E ali você diz: Senhor, perdoai as nossas ofensas, ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Já perdoamos a quem nos tem ofendido. Como eu vou pedir o perdão se eu não dou o perdão? Então, nós precisamos estar com esse coração mais aberto, mais tranquilo, sem mágoas, sem ressentimentos, ao fazermos as nossas preces. Porém, como nós estamos em uma casa espírita e que envolve esse pensamento muito mais amplo, nós gostaríamos de ressaltar um perdão que normalmente nos esquecemos. Alguém aqui nos últimos dias, na última semana, talvez até no último mês, ao fazer uma prece, se dirigiu à espiritualidade que não conhece e pediu perdão àqueles que nós ofendemos desencarnados. Alguém se lembrou? Acho que não. E será que nós temos desafetos na espiritualidade? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu com certeza tenho. Porque se eu não tivesse, eu não teria nascido no planeta Terra. Nós já estaríamos em outros orbes muito mais elevados. Se a Terra é um planeta ainda de provas e expiações, com certeza todos nós temos imperfeições. Quantos de nós não usurpamos do patrimônio alheio? Quantos de nós, em situações mais graves, não traímos alguém? Em situações mais graves ainda, quantos de nós
não tiramos a vida de alguém em existências anteriores. Com certeza eu faço essa minha meia-culpa, eu muito provavelmente em alguma existência eu já tirei a vida de alguém. E esta vida de alguém, este alguém pode estar até hoje no mundo espiritual e desejando para mim o que há de pior. Porque ele se sente na condição de que foi machucado, de que foi traído, de que foi uma série de situações. Então, há uma recomendação da espiritualidade para que todas as vezes que nós formos descansar no corpo físico, que façamos uma prece para os nossos desafetos na espiritualidade. E alguém levanta o braço e pergunta: mas como eu vou fazer isso? Eu não sei o que fiz e nem a quem eu fiz. Não importa. É de forma geral. Meu irmão ou meus irmãos, me perdoem por qualquer erro do passado. Nós estamos aqui hoje numa tentativa de sermos pessoas muito melhores. Estou indo à casa espírita agora. Se quiser, aproveita e vem comigo. É um diálogo simples, franco. Não esqueçamos de pedir perdão aos nossos desafetos na espiritualidade. O que é o perdão? O que significa essa palavrinha perdão? A bem da verdade, o perdão nada mais é do que uma decisão. E toda decisão, ela tem que vir precedida de uma vontade. Porque só perdoa quem tem vontade. Não adianta eu dizer para Danilo: ó Danilo, reconcilia-te com aquela pessoa, faça, não vai funcionar. Ele pode até ouvir, mas a decisão é dele. Então o perdão é um ato de decisão, mas que precisa vir precedido de vontade. Perdão é diferente de absolvição. Normalmente essa palavra, absolvição, está muito ligada ao judiciário. Um juiz vai julgar um caso e ele ou absolve ou condena. E nessa absolvição, a pessoa é muito mais analisada pelo ato que cometeu. Já com o perdão é diferente. O perdão tem a ver com o ato, mas muito mais do que com a ofensa, está ligado o ofensor. É a pessoa, é a individualidade. Então nós precisamos ter este entendimento, este critério do que significa perdão. É perdoar, mas passando pela vontade. E aí vem uma pergunta que as pessoas sempre nos fazem: sim, Kleber, mas você acha que perdoar é fácil? Não. Perdoar não é fácil, vírgula, mas também não é impossível. Não é. Se não é fácil, mas também não é impossível, vamos trabalhar no meio termo. Sim, mas o que dificulta o perdão? 3 situações que poderíamos aqui colocar de forma muito tranquila, de forma muito objetiva, dificulta o perdão. Primeiro, vaidade. Será que a vaidade dificulta o perdão? Sem dúvida alguma. Eu me lembro de que quando nós estávamos montando o texto dessa palestra, eu peguei uma definição da palavra vaidade, que eu acho que é assim, excepcional. Vaidade são as nossas qualidades ilusórias. Qualidades ilusórias. Eu acho que eu falo bem. Eu acho que sou o melhor. Eu acho que aquela coordenação sem mim não funciona. Eu acho. Mas as pessoas podem dizer: não, ele não fala bem. Não, ele não coordena bem. Não, ele não faz isso, ele não faz aquilo. E quando nós temos essa qualidade ilusória, que é a vaidade, dificulta o perdão. A segunda condição que nos traz a dificuldade do perdão é o egoísmo.
e as pessoas dizem: olha, eu já superei o egoísmo. Eu não sei se é bem assim. Eu já estou no movimento espírita, ou que eu já conheço a doutrina espírita há pelo menos 30 anos, e venho trabalhando em todo esse processo de vaidade, de egoísmo, de orgulho. Mas quem de nós ainda não temos a pontinha do egoísmo? Ah, mas eu sou espírita, hoje eu já sei como é que é. Será? Será que é assim mesmo? Eu posso aqui dar um exemplo e cada qual se coloque na condição do exemplo. Nós estamos vendo uma guerra hoje, rumores de guerra entre os nossos irmãos palestinos e os nossos irmãos judeus. E são situações críticas. Nós vivenciamos um processo, não com essa intensidade, mas nós vivemos um momento de reclusão durante a pandemia. Todos nós vivemos. A região da Palestina, ali na faixa de Gaza, é deserto, é seco. Imagine alguém que tenha um supermercado e que tenha ali 20 garrafões de 20 litros de água. E você vai chegar lá, e sua família é grande. Você vai pegar quantos? 5, 6, eu quero garantir o meu. E ninguém está pensando no outro. Quantos de nós, em meio ao processo inicial da pandemia, chegamos aos supermercados e olhamos a prateleira e falei assim: eu vou levar logo aqui 10 quilos de feijão, mas só tem 10 os meus 10 primeiro, os outros é depois. Olha a pontinha do egoísmo. Eu estou dando um exemplo de forma abstrata, geral, mas cada um se policie, porque o egoísmo dificulta também o perdão. E o terceiro, o orgulho. O orgulho que, segundo a espiritualidade, é a mãe de todas as nossas imperfeições. E aquele que é orgulhoso, ele tem muita dificuldade em perdoar. Por isso, é uma recomendação da espiritualidade para que possamos nos debruçar sobre a questão 919 de O Livro dos Espíritos, com uma resposta muito mais intensa na questão 919A, pelo Espírito Santo Agostinho, o conhece-te a ti mesmo. E quando nós passamos a conhecer as nossas próprias imperfeições, nós vamos estar mais atentos à vaidade, ao egoísmo e ao orgulho. Quando nós falamos de perdão, há uma passagem também no Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 18, quando esse evangelista ele diz, colocando ali palavras de Jesus, quando ele fala: Pedro, reconcilia-te com o teu desafeto enquanto estás a caminho com ele. Eu acho que muitos de nós temos divergências de entendimento com outras pessoas. Você não quer nem ver o seu vizinho que aparece ali, e aí de repente você tem informação que o vizinho está mudando. Você, graças a Deus, pelo menos eu não vou encontrá-lo todos os dias. E alguém pode dizer: não, mas ele não está só mudando de bairro, ele está mudando de cidade, agora ele está morando lá em São Paulo. E você diz: olha, então aí agora eu já estou com a afirmativa de Jesus. Reconcilia-te com o teu desafeto enquanto estás a caminho com ele. Era na mesma rua, mas agora ele está em São Paulo, eu estou bem. Não é isso. Quando Jesus recomenda reconciliar com o desafeto enquanto estais a caminho, é enquanto estamos todos nós encarnados. É na visão. Não importa se a pessoa esteja aqui ou se esteja lá na Turquia, ou em Israel, ou ali em São Paulo, ou até no outro lado da cidade, no bairro mais distante, não importa. O que Jesus está recomendando é que nós devemos tirar as nossas diferenças com aquelas pessoas que não são
os nossos afetos e sim desafetos enquanto estivermos encarnados. Porque se nós tivermos um adversário como espírito desencarnado, esse aí é muito mais difícil de resolver o processo. No tete-a-tete, nós conversamos, nós discutimos, ponderamos, você pensa de um jeito, eu penso do outro, mas há um diálogo e você consegue resolver. Mas um desafeto, você encarnado e ele desencarnado, é dificílimo. Só quem participa de reunião de desobsessão para compreender o processo. Não é simples. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Recomendação de Jesus: reconcilia-te com o teu desafeto enquanto estás a caminho com ele. E aí, nesse momento, Pedro faz uma indagação ao Mestre Jesus: Mestre, e quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus lhe diz: não, Pedro, não até 7, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, 490 vezes. E vem a espiritualidade e nos adverte: 490 vezes a mesma pessoa. Se um fez e o outro fez, é 490 para esse e 490 para aquele outro. E se aquele outro fez um outro ato, é mais 490 vezes para a outra agressão. Resumindo, será que nós vamos precisar ficar contando? Eu já perdoei 1, 2, 3, 4, 50. Não, não é isso. Didaticamente, Jesus está dizendo perdoar sempre. Sempre vale a pena perdoar. Não importa os números, eu ficar contando, não é isso. É compreender. Porque há 2 tipos de perdão. 2 tipos. Existe o perdão dos lábios e existe o perdão do coração. O perdão dos lábios é aquele que normalmente você diz à pessoa que o perdoou para uma convivência social melhor, para estar bem diante dos companheiros da casa espírita. Normalmente este é um perdão dos lábios. Às vezes você diz que perdoou, mas faz um adendo: não, já perdoei, não tem problema nenhum. Ele lá e eu cá. Perdão dos lábios. Não, já perdoei, mas eu não quero encontrar com ele. Não perdoou. Perdão dos lábios. Ou às vezes você quer o perdão ou dá o perdão, mas com uma condição de humilhação. Eu perdoo, agora ele tem que vir aqui. E alguns ainda vão mais adiante, de joelhos. Esse não é o perdão do coração, é o perdão dos lábios. Jesus faz-nos algumas recomendações para o verdadeiro perdão, que é o chamado perdão do coração. Para se efetivamente perdoar alguém, nós precisamos de, no mínimo, 3 condições. 3. A primeira delas: só perdoa quem esquece. E alguém já perguntou-me: Kleber, mas esquecer é diferente de lembrar, não é? E eu disse: sim, porque nós somos seres inteligentes da criação. Nós raciocinamos, nós pensamos, nós maquinamos e temos memória. Quando Jesus recomenda que uma das condições ideais para o perdão é o esquecimento, não está eximindo a possibilidade da lembrança. Porque nós raciocinamos, nós temos mente, memória. Eu posso lembrar do ato de alguém para comigo e aquilo não vai doer no coração. Não me traz remorso, não me traz mágoas, não me traz ressentimentos. Eu lembrei, mas eu já esqueci.
O que precisa de fato é esquecer. Lembrar, você pode lembrar, mas lembrou e não doeu, perdoou. Este é o verdadeiro perdão, é o perdão do coração. Então, se a primeira condição é o esquecimento, a segunda condição ideal para nós perdoarmos é compreender. Compreender é compreender. Porque normalmente, para ter a necessidade do perdão, é porque alguém se sentiu ofendido. Eu me senti ofendido e agora eu preciso trabalhar para dar o perdão a alguém. Mas já passou pelo crivo da compreensão? Por que a pessoa agiu daquela forma? Será que você não deu alguma indicação para que ela usasse aquelas palavras? Porque às vezes nós é que somos o gatilho disparador e alguém vem de lá para cá. É uma análise. Será que eu não dei margem para palavras mais duras dele para comigo? Isso passa pelo crivo da compreensão. Uma outra situação que permeia a todos nós nesta compreensão é quando alguém nos agride de forma verbal ou até fisicamente, com calúnia, e você para e diz assim: mas por que ele fez isso? E alguém pode lhe alertar: você não sabia? Não. Ele está com um diagnóstico de uma doença grave. Não sabia disso. E às vezes, no momento de ímpeto, aquela pessoa se utilizou de palavras mais duras, grosseiras. Você já parou para pensar se aquela pessoa agiu daquela forma com você porque ele está desesperado? Perdeu o emprego? Tem filhos para criar? Tem dívidas a pagar e não tem como? Está desesperado? Compreensão. E alguém pode dizer assim: olha, ele não tem diagnóstico de doença grave, ele não está desempregado, eu não dei motivos, portanto, não vou dar o perdão. Passa pelo crivo da compreensão. Qual o seu nível de espiritualidade? Olha o que Jesus diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Será que essa pessoa tem o mesmo nível de entendimento espiritual que o seu? Talvez não. E se eu sei que nós somos espíritos imortais e que um belo dia ele também chegará à condição que eu tenho hoje de compreender e perdoá-lo, é um caminho. Então, a segunda condição para o perdão, compreensão, está ao alcance de todos nós, sem exceção. A terceira condição dada pela espiritualidade para colocarmos aí no perdão: só perdoa quem ama. E essa palavrinha com 4 letras, ela é muito intensa. Eu acho que é muito fácil para nós que somos pais e mães aqui presentes, amar um filho. Amar a mãe, amar o pai, mesmo com algumas diferenças de entendimentos, um filho que é mais dessa forma, o outro é mais assim, mais assado, mas pais para perdoar filhos é muito mais fácil, porque é um amor paternal, um amor maternal, um amor filial. Mas e se você não conhece alguém? Esse amor já é muito mais intenso. E Jesus, quando aqui esteve, ele deixou-nos algumas recomendações. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo eu posso incluir meu pai, minha mãe, meu filho, meus amigos, meus irmãos. Sim, mas só são esses. E aí Jesus vem e disse assim: amai os vossos inimigos.
Nossa, aí agora ficou mais difícil. Porque é uma recomendação de Jesus: amai os vossos inimigos. Nós já discutimos isso em várias oportunidades, no EJE, no atendimento fraterno, e as pessoas dizem assim: mas como eu vou amar alguém que me trata mal? Como eu vou amar alguém que me traiu? Como eu vou amar alguém que me deseja tudo que há de pior? Como amar alguém que foi assassino de meu filho? A gente já parou para pensar nisso? Imagine alguém adentrar esse ambiente e tirar a vida do seu filho que está sentado ali ao seu lado. Como você vai olhar para esta pessoa e lembrar dos ensinamentos de Jesus? Ame o inimigo, ame o seu desafeto, ame o assassino de seu filho. Que condição é essa? Que elevação espiritual é esta que pessoas já conseguem fazer? Tem pessoas que têm desprendimento e que olha no olho do outro e diz assim, mesmo matando meu filho, eu te perdoo. Tem pessoas que conseguem atingir a esse nível. É a grande maioria? Não. Talvez num público de 100 pessoas, nenhuma eu consiga. Talvez no universo de 1000 pessoas, eu consigo uma. Mas é isso que Jesus está recomendando? Não. O Evangelho está aí para nos esclarecer. Quando Jesus nos diz, perdoe os vossos inimigos, é simplesmente não desejar-lhe o mal. Só isso. É alguém que nos agiu contra nós de uma forma tão dura, cruel, leviana. Jesus está dizendo, olha, ame a ele. Como? Não deseje-lhe o mal. O que vai ocorrer com ele vai ocorrer de qualquer jeito. É lei de causa e efeito. Não precisa eu desejar o seu mal. O seu mal por si só acontece. E quando eu não desejo o mal de alguém, indiretamente eu estou atendendo a solicitação de Jesus. Ame o desafeto. E para isso todos nós temos essa condição. Sem exceção, todos nós podemos amar os nossos inimigos simplesmente não desejando-lhe o mal. Já caminhando para o encerramento, que falta ali alguns minutos e se deixar eu vou falando, né? Há 2 tópicos que eu gosto de colocar para a gente encerrar essa reflexão, porque isso é uma reflexão. Aqui não é uma palestra pronta, não tem ninguém melhor do que ninguém, não é o fato de nós estarmos aqui falando sobre o perdão, que isso é uma coisa muito fácil para quem está falando, não é, isso é um processo. Mas existe algumas condições que nós precisamos entender que traz consequências desagradáveis. E a falta do perdão normalmente traz 3 consequências. A primeira dessas consequências é em nível físico. Quem tem dificuldade de perdoar, isso repercute no seu corpo físico. Pode ser como uma úlcera, uma gastrite, uma pressão alta. É orgânico. É algo que atrapalha o seu processo fisiológico. A falta do perdão traz consequências nesse nível físico. Físico mesmo, úlcera, gastrite nervosa, pressão alta, taquicardia. Sim, mas e se eu superar o nível físico? A dificuldade de perdoar traz também consequências no outro nível. Que nível? Emocional. Porque todas essas condições físicas,
elas ultrapassam o corpo físico e vai para a mente. Então, quem tem dificuldade de perdoar vai ter remorso, vai ter um sentimento de ódio, que é sentimento, de vingança, de maledicência. Então, vai subindo os níveis. E quando você tem dificuldade de perdoar, chega a uma condição muito mais difícil, que na realidade é a espiritual. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos criando inimigos espirituais. E para combatê-los, as armas são outras. E a gente tem que estar atento a isso. No contraponto às consequências da falta do perdão, nós chegamos àquela condição de e perdoar é importante por quê? Eu digo sempre que perdoar é importante porque nos deixa naquela condição de conviver bem com as pessoas. Podem analisar. Eu, na minha juventude, estudante do São Tarcísio, tinha uma pessoa dali da Copa que não era merendeira, mas ela era uma pessoa extremamente amável. Uma senhora já um pouco mais idosa, sorridente, tudo ela fazia pelos alunos. Ela não tinha necessidade de perdoar nunca. Ela falava, eu não perdoo ninguém. Por que eu não perdoo ninguém? Porque nunca me senti agredida. Não tenho necessidade de perdoar ninguém. Nunca me ofendi com a palavra das pessoas. Então, quando nós perdoamos, permite convivermos bem com as pessoas. Quando você tem aquela pessoa que diz assim, nossa, ele é tão antipático, é difícil de conversar, esse tem mais dificuldades na relação com as pessoas e tem mais dificuldade de perdoar. Então, a primeira dessas condições ideais é quando você convive bem com as pessoas. Perdoar é mais importante ainda porque nos permite compreender o amor de Deus. E aí alguém me perguntou, como assim? Compreender o amor de Deus? E eu disse, olha, eu gosto de explicar bem explicado, que eu tenho um primo que diz assim, olha, Kleber, eu gosto de conversar com você porque você explica bem explicado. Não, não é bem explicado, é para que possamos entender. E eu gosto de trazer exemplos. Como nós vamos compreender o amor de Deus? Se nós analisarmos o nosso amor. E como eu analiso o nosso amor, o meu amor hoje, nas relações que eu tenho? Então imagine alguém que vivia nos idos ou na década de 30, de 40, aqui na nossa região de Conquista. Normalmente essa era uma pessoa que vivia na cidade, mas tinha poucos vizinhos. Ou se morasse no interior, aí agora que era uma relação de poucas pessoas. Talvez ali uma casa de um familiar, outro ali. Qual era a relação de uma pessoa na década de 30 aqui no interior de Conquista? 50 pessoas, e olhe lá. E hoje? Quantos seguidores eu tenho no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, de grupos? Quantas relações nós temos hoje? E olha que se for uma figura pública, tem muito mais. Tem pessoas que têm não sei quantos mil seguidores, eu não dimensiono muito esses números. Eu tenho até Instagram, quem quiser entrar lá, entra. Mas deve ter uns 10 anos que eu postei alguma coisa. Eu não posto nada. Ao passo que tem algumas pessoas que vai no restaurante, sentou na mesa, vê o prato, levantou uma taça de vinho, tudo posta. Então, é uma opção de cada um. Mas quais são as nossas relações? Quantos seguidores uma pessoa boa no sentido de marketing tem? 100, 1000, 1 milhão de seguidores, olha essas relações.
Imagine alguém que seja uma figura pública política. Quantas relações um presidente de uma nação não tem? Muita gente. Quantos somos encarnados hoje no planeta Terra? Mais de 8 bilhões de espíritos. 8 bilhões são todos iguais? Não, cada um tem um jeito. Cada um age de uma forma. Uns são mais tranquilos, mais pacíficos, outros são cruéis. 8 bilhões de espíritos só encarnados. E a espiritualidade nos dá conta de que existe em torno do planeta Terra, só no planeta Terra, algo aí da ordem de 3:1. Ou seja, 24, 25 bilhões de espíritos desencarnados. Essa conta é fácil da gente entender, né? Não são números efetivos, mas é ordem de grandeza. Se cada um tem um benfeitor, só de benfeitores na espiritualidade tem 8 bilhões. É só por aí, a gente imagina. Cada um individualmente tem um encarnado, tem pelo menos 8 desencarnados cuidando desses 8 encarnados. Agora imaginem Deus. Quantos bilhões de espíritos não tem só no planeta Terra, entre encarnados e desencarnados? E a relação do Criador para com estas individualidades? Quantos espíritos tem na Lua? Quantos espíritos tem em Júpiter? Quantos espíritos tem no Sol? E alguém perguntou, no Sol? Você está maluco? Derreteu todo mundo. Não, o Sol está assim de espíritos. Lá é uma usina nuclear solar que atende o sistema planetário nosso, o sistema solar. Tem espíritos controlando? Tem. Como é que não manda energia para cá? Tem, está assim de espíritos. Mas a matéria destes espíritos que habitam o Sol é diferente da nossa. A temperatura lá não interfere no corpo físico. Corpo perispirítico é outra coisa. Quantos bilhões tem no Sol? Quantos bilhões de espíritos tem no sistema solar? Quantos bilhões tem na nossa galáxia, que é a Via Láctea, que tem bilhões de estrelas? E quantos bilhões de galáxias tem? Então imaginem o amor de Deus para com todos os seus filhos, que somos nós. É daí que a gente tem que compreender que eu preciso fazer a minha parte. E a outra condição é que perdoar nos permite crescer, transformar. Eu acho que todos nós que viemos à Casa Espírita hoje e todos os dias de sábado, neste mesmo horário, é porque temos uma meta, temos um objetivo: crescer, melhorar, transformar-se. Esse é o objetivo. Então nós estamos aqui na Terra para sermos espíritos melhores. Eu encerro essas nossas palavras com um agradecimento em forma de poema, talvez dizendo-lhes: ouvi dizer que o perdão existe. Fiquei curioso para ver. Como não o vi, desisti e minha vida melhorou. Mas novamente me disseram: venha ver, o perdão existe, ele está tão perto de você. Mas eu não acreditei. Na cama fiquei, no hospital parei e eu adoeci. Num sonho alguém levou-me no alto de uma montanha. Mostrou-me a natureza, as flores e o mar. E disse-me: olhe para dentro de si, pois é aí que o perdão está. Então, tomado de uma imensa alegria que até então não conhecia, eu o senti. O perdão sempre esteve aqui, simplesmente eu é que não o percebi. Muita paz a todos.